Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho trata do tema do perdão e nos exige também que, para sermos perdoados, nós perdoemos. Nós podemos observar no mesmo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, quando Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele ensina no versículo 12, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no versículo 14, ele arremata dizendo que se perdoamos, o Pai Celeste também nos perdoará. Então, uma condição para que sejamos perdoados é que também perdoemos. Vamos ver o que os santos padres nos iluminam sobre esse evangelho, começando com a interessante interpretação de Santo Agostinho. Ele diz: o Senhor não colocou esse número sem causa. A lei foi dada em 10 preceitos. E se a lei está compreendida no número 10, o pecado está significado pelo número 11, porque é a transgressão da dezena. O número 7 costuma ser tomado por um todo, porque o tempo corre inteiro entre os 7 dias e 11 vezes 7 formam 77. Ele quis, portanto, que se perdoassem todos os pecados, porque com o número 77 assinalou de antemão todos os pecados. Segundo essa interpretação de Santo Agostinho, o número 77 significava a totalidade dos pecados, porque era a soma do todo, do 7, vezes o 11, que é o pecado, a transgressão da lei, representada pelo número 10. São Jerônimo vai falar sobre a questão dos 70 vezes 7, que Pedro pergunta, né, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, e Jesus diz 70 vezes 7. São Jerônimo diz: também pode-se entender o número 70 vezes 7, isto é, 490 vezes, no sentido que se deve perdoar ao irmão tantas vezes quanto ele possa pecar, ou seja, devemos perdoar sempre. E depois que Jesus responde a Pedro, ele conta aquela parábola comparando o reino dos céus a um rei que vai acertar as contas com seus empregados. E é apresentado o empregado que deve uma grande fortuna. Deve tanto que o rei manda que se venda ele, sua esposa, seus filhos e tudo que tem para pagar a dívida. E ele, caindo aos pés do rei, suplica
um prazo para pagar e o rei, movido de compaixão, perdoa toda a sua dívida. Nós podemos observar que nós somos esse empregado, que devemos tudo a Deus e devemos suplicar a Ele o perdão e perdoar também o nosso irmão, para que verdadeiramente a gente possa ser perdoado. Por isso, Santo Agostinho diz o seguinte: diz o Senhor, perdoai e sereis perdoados. Santo Agostinho aqui está citando Lucas 6,37. Eu vos perdoei primeiro, então perdoai vós ao menos depois. Porque se não perdoardes, voltarei a vos chamar e reclamarei o quanto eu vos tinha perdoado. Cristo, que disse essas palavras, não engana e nem é enganado. Assim também vos fará meu Pai Celestial. Se cada um não perdoar do íntimo do seu coração a seu irmão, melhor é clamar com a boca e perdoar com o coração do que ser polido com a boca e cruel no coração. Diz o Senhor, do íntimo do seu coração, a fim de que, quando impuserdes uma penitência por caridade, não abandoneis a mansidão de vosso coração. Então, a mensagem principal que fica desse evangelho é o perdão. Precisamos suplicar o perdão a Deus e precisamos perdoar os nossos irmãos para que também sejamos verdadeiramente perdoados. Então, que Deus possa nos dar essa graça de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ofenderam, e de clamar esse perdão a Deus. Que nos vemos, e assim nos vemos na próxima reflexão, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.